Saudações acadêmicas, daqui Línia Lécia Campos Andrade, estudante do primeiro ano de Contabilidade no Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique, ISCTE. Cá estou eu para apresentar um trabalho acerca dos documentos comerciais para a cadeira de Contabilidade Financeira. Documentos comerciais são comprovativos das transações comerciais e servem de base para os registros contabilísticos, ou seja, são os registros escritos ou eletrônicos que são utilizados para comprovar transações comerciais entre empresas ou entre uma empresa e os seus clientes ou fornecedores. Importante salientar que esses documentos são essenciais para registrar as atividades financeiras e comerciais de uma empresa e servem também como base para os registros contábeis. Classificação. Os documentos comerciais distinguem-se entre internos e externos. Os documentos comerciais internos são aqueles utilizados para registrar transações que ocorrem exclusivamente dentro da empresa. Eles servem para justificar e registrar atividades entre diferentes departamentos ou unidades dentro da organização. Temos como exemplos comuns, requisições de materiais de um departamento para outro, folhas de salários, ordens de produção, relatórios internos e muitos mais. A principal finalidade deste tipo de documento comercial é facilitar a comunicação e o controle interno, garantindo que as operações dentro da empresa ocorram de maneira eficiente e organizada. Temos também os documentos comerciais externos, que são aqueles utilizados para registrar transações que envolvem a empresa e terceiros, como clientes, fornecedores e parceiros comerciais. Eles são fundamentais para registrar transações que afetam as relações comerciais da empresa com partes externas. Temos como exemplos comuns as notas de encomenda, as faturas, os recibos, as notas fiscais, os contratos comerciais. Este tipo de documento é usado para formalizar transações, registrar obrigações financeiras e comerciais e serve também como prova das transações realizadas pela empresa. Em suma, posso concluir que estes distinguem-se na sua natureza de transações. Enquanto os internos são utilizados para transações dentro da empresa, os externos registram transações que envolvem partes externas a empresas, visto que ambos são cruciais para garantir a eficiência operacional, a comunicação eficaz e o registro adequado das atividades comerciais da empresa. Agora vamos falar do arquivo. Arquivo é o lugar onde se recolhe e guardam documentos, informações de interesse com o objetivo de conservar e assegurar resposta a todos os pedidos de consulta provenientes dos vários setores da organização, empresa ou instituições. Ou seja, o arquivo é o local onde os documentos e informações relevantes são coletados, armazenados e organizados, com o objetivo de preservar o seu conteúdo e garantir o acesso para consultas futuras. Estes documentos podem incluir registros contábeis, contratos, correspondências, relatórios, entre vários outros, considerados importantes para a organização. Concluo que o arquivo é
essencial para manter um registro organizado e acessível das atividades da organização e que este permite que a empresa responda de forma eficiente a consultas internas e externas, facilitando a tomada de decisão, a auditoria e o cumprimento de requisitos legais. De acordo com o Plano de Contabilidade (PGC), os documentos comprovativos das operações registradas nos livros de contabilidade devem ser arquivados por um período de pelo menos 10 anos. Este trecho fala nada mais, nada menos do que a conservação dos documentos contábeis. Esta é uma exigência que visa garantir que a empresa possa fornecer evidências documentais em caso de auditoria, fiscalização ou litígio, mesmo após um longo período de tempo. Os documentos arquivados podem ser faturas, recibos, extratos bancários, contratos e outros registros relacionados às transações financeiras. Então, o trecho destaca a preservação de documentos de interesse para que possa garantir o acesso quando necessário, além de enfatizar a obrigação de manter os documentos contábeis por um período mínimo de 10 anos. Contrato de compra e venda. A compra e venda é um contrato pelo qual um dos contraentes, vendedor, transmite a propriedade de um bem ou de um direito a outro contraente, comprador, mediante um preço previamente combinado. Este trecho descreve a natureza do contrato de compra e venda, né? Onde destacamos dois principais elementos. A transferência de propriedade, que envolve a transferência de propriedade de um bem ou de um direito de uma parte para outra. O vendedor, como uma das partes contraentes, concorda em transferir a propriedade do bem ou do direito ao comprador, que é a outra parte contraente. E o outro elemento principal é o acordo do preço. O preço é mediamente ou previamente combinado. Este preço pode ser fixado por meio de negociação entre o vendedor e o comprador, sendo uma condição essencial, né, para a validade do contrato, né? É um preço combinado, antecipado, determinado de forma antecipada por ambas as partes. É um contrato bilateral ou oneroso? Bilateral, né? Pois ambas as partes, tanto o vendedor como o comprador, assumem obrigações recíprocas. Se o vendedor se compromete a transferir a propriedade do bem ou direito, enquanto o comprador se compromete a pagar o preço acordado. Oneroso, pois é um contrato onde ambas as partes obtêm benefícios, né? Fora as suas obrigações em troca de um valor, né? O vendedor recebe o preço pelo bem ou direito vendido, enquanto o comprador adquire a propriedade do bem ou do direito desejado. Condições de compra e venda. Antes de qualquer encomenda ser feita, é crucial determinar exatamente o que vamos comprar ou o que será comprado. Isto envolve avaliar a qualidade e a quantidade da mercadoria desejada, né? Garantindo que atenda às necessidades e às expectativas de nós como compradores. E para tal, é necessário fixar certas condições, né? Que regeram, né, a transição comercial. Condições estas que são
Prazo de entrega, que é especificar quando a mercadoria deve ser entregue. O local de entrega, que é especificar onde a mercadoria será entregue. O preço, que é acordar o valor a ser pago pela mercadoria. A forma de pagamento, que é determinar como o pagamento será feito, à vista, parcelado, e algumas outras condições específicas, né? Como garantias, políticas de devolução, responsabilidades de transporte, entre outros. Ou seja, ao escolher a mercadoria desejada, é importante estabelecer condições específicas entre comprador e vendedor, pois isto garante que se tenha clareza sobre os termos da negociação e possam evitar mal-entendidos ou conflitos futuros. Vamos aqui eliminar, né, as dúvidas de quem paga as despesas de transporte, de seguros e a responsabilidade de conservação. Transporte por rodovia. FOT. Free on Track. Local de expedição ou local de destino. Sobre caminhão no local de expedição ou local de destino. Todas as despesas até o local do carregamento ou destino são por conta do vendedor. Significa que este tem a responsabilidade de fazer o carregamento da mercadoria, não se responsabilizado pelo frete ou outras despesas adiante a recorrer. Por exemplo, se é adquirida uma mercadoria em que o vendedor se encontra na beira e o contrato for FOT beira, então este terá que proceder ao carregamento da mercadoria dentro do caminhão na beira, não sendo obrigado a pagar o frete, mas sim as despesas do carregamento e outras surgidas até o carregamento. Se for FOT Maputo, então o nosso vendedor terá que colocar as mercadorias no Maputo, não se responsabilizando pelas despesas de carregamento e outras a posterior. Transporte por caminhões de ferro. 4. Free on rail. Sobre vagão na estação de expedição ou estação de destino. Todas as despesas até a estação de expedição ou destino são por conta do vendedor. Significa que este tem a responsabilidade de fazer o carregamento da mercadoria na estação de origem, não se responsabilizando pelo frete e outras despesas posteriores. É válido, né? É o exemplo anterior. Só que o transporte será utilizado pelo caminho de ferro. E depois temos o transporte marítimo ou fluvial, né? Que é na água, sobre a água. FAS. Free along ship. Livre ao lado do navio no porto de embarque ou no porto de destino. Aqui, todas as despesas até junto ao navio, no porto de embarque ou de destino, são responsabilidade do vendedor. Depois temos o FOB, Free on Board, ponto de embarque, livre a bordo no porto de embarque. Todas as despesas até a colocação das mercadorias dentro do navio no porto de embarque são de responsabilidade do vendedor. O vendedor deverá encarregar-se pelas despesas de expedição, o despacho no caso, né? E o carregamento no envio, sem que para tal tenha que pagar o frete. Esta abreviatura é usada somente para transportes marítimos, né? ou aquáticos. E posteriormente temos o CIF, Cost, Insurance and Freight.
porto de destino. Livre no porto de destino. Todas as despesas, frete, seguro, entre outras, até ao porto de destino, são por conta do vendedor. Significa que o vendedor é responsável no pagamento do frete, do seguro e outras despesas para que a mercadoria entre no porto do destino. É importante salientar que o vendedor deverá contratar um seguro com cobertura mínima. Há que se distinguir, né, a responsabilidade das despesas abrangidas pelas expressões CIF, Maputo, por exemplo. Na alfândega do porto de origem, ou seja, porto de destino, todas as despesas até a alfândega do porto de origem ou destino são por conta do vendedor. À porta da alfândega do porto de origem ou porto de destino, a responsabilidade do vendedor termina à porta da alfândega ou porto de origem, correndo a partir daí todas as despesas por conta do comprador. No armazém geral ou no entreposto, o vendedor entrega as mercadorias no mesmo, né? Ficando estas à disposição do comprador, que terá que pagar direitos aduaneiros. Existem outras formas de entrega de mercadorias também. No armazém do vendedor, no armazém do comprador. E é importante salientar que todas as despesas pagas pelos vendedores são incluídas na fatura, pelo que o valor desta será igual ao valor da mercadoria acrescido de todas as despesas pagas pelo vendedor, conforme o Incoterm acordado, né? Vamos aqui mencionar as fases e documentação, né, de compra e venda. A primeira fase, né, que é a fase da encomenda, que é totalmente crucial no processo de compra e venda, né, onde o comprador comunica ao vendedor as suas necessidades e especificações. Temos como principais documentos utilizados nesta fase a nota de pagamento. Sim, a nota de encomenda, né? Que é o documento no qual o comprador detalha a quantidade, a qualidade e preço das mercadorias desejadas, né? Além de estabelecer as condições de entrega e pagamento. Geralmente é preenchido em duplicado este documento, né? Com o original indo para o vendedor e uma cópia ficando com o comprador. Temos também a nota de venda, né, que é semelhante à nota de encomenda e é utilizada quando a encomenda é feita durante o contato direto entre o representante do vendedor, o caixeiro, o viajante e o comprador. É preenchida em triplicado, muitas vezes servindo como registro adicional da transição. Temos também a requisição, né? Que é usada principalmente no comércio varejista, né? A requisição permite que o comprador solicite imediatamente as mercadorias ao armazém do vendedor para o levantamento. É uma forma eficiente de organizar o processo de coleta de mercadorias pelo comprador. E por fim temos a ordem de compra, né? É um documento emitido pelo comprador para instruir o seu comissário de compras sobre as mercadorias a serem adquiridas. Geralmente é utilizado em transações comerciais mais complexas ou quando o comprador não está diretamente envolvido na negociação, né? E temos a segunda fase, né? Que é a entrega, né? Onde o vendedor envia as mercadorias, dando assim execução
a encomenda feita pelo comprador, ou seja, é a entrega das mercadorias e é realizada pelo vendedor, cumprindo assim a encomenda feita pelo comprador. Os documentos principais utilizados nessa fase são a guia de remessa, que é o documento que acompanha as mercadorias durante o transporte e é entregue junto com elas ao comprador. Serve como um comprovante de entrega e permite que o comprador proceda à conferência dos artigos recebidos em relação ao que foi solicitado na encomenda. Geralmente inclui detalhes sobre a quantidade, descrição e condição das mercadorias, além de informações sobre o vendedor, comprador e local de entrega. Temos também o talão de recepção, né? Após receber as mercadorias, o comprador devolve este documento ao vendedor para confirmar a recepção das mercadorias. Serve como uma confirmação formal por parte do comprador de que as mercadorias foram recebidas conforme especificando na encomenda. Pode incluir detalhes também, né? Como a data e a assinatura do comprador para validar a recepção das mercadorias. Na terceira fase, liquidação, o vendedor indica ao comprador o montante em dívida, tendo em conta que total em dívida é igual ao valor das mercadorias, menos descontos, mais despesas de compra, mais o IVA. Nesta fase, né, ocorre a definição e o pagamento do montante devido pelo comprador ao vendedor. Temos como documentos principais a fatura, né, que é o documento mais importante do contrato de compra e venda, pois serve como comprovante, né, oficial da transação. Pode ser emitida até o 5º dia após a realização da operação e não necessariamente precisa acompanhar as mercadorias. A fatura detalha o valor das mercadorias, eventuais descontos concedidos, despesas de compra e o valor do imposto sobre o valor acrescentado. Estamos a falar do IVA, né? Conforme a fórmula acima mencionada. Temos também a nota de débito, né? A nota de débito é utilizada para retificar positivamente o valor da fatura. Caso o vendedor tenha se esquecido de mencionar alguma despesa, né? Por conta do comprador ou tenha cometido erros nos cálculos. Indica que o remetente, né, ou o vendedor, lançou uma operação positiva a seu favor, no caso, né, na conta corrente do comprador, aumentando o valor devido. Temos, por outro lado, a nota de crédito que é utilizada para retificar negativamente o valor da fatura ou da dívida, né? Indica que o remetente, nesse caso o vendedor, lançou uma operação negativa na conta corrente, reduzido o valor devido. E temos a quarta fase, né? Que é o pagamento, né? O pagamento encerra o contrato de compra e venda e consiste na entrega do comprador ao vendedor do valor em dívida. O pagamento ocorre à conclusão do contrato de compra e venda, com a entrega pelo comprador ao vendedor do valor devido. O pagamento pode ser dividido em dois, né? Temos o pagamento imediato, né? Quando se realiza em simultâneo com o fornecimento do bem ou serviço, né? Ou seja, o comprador paga ao vendedor no momento que recebe as mercadorias ou serviços. E temos o diferido, né?
que é quando tem lugar em momentos diferentes. O comprador recebe as mercadorias ou serviços no momento de compra, mas o pagamento é feito posteriormente, né? É uma data acordada entre as partes, claro. E como documento importante temos o recibo, né? Que é o documento emitido pelo vendedor para dar quitação ao comprador. Serve como comprovante de que o pagamento foi realizado, atestando que o comprador cumpriu sua obrigação financeira com o vendedor. No recibo são geralmente incluídos detalhes como a data do pagamento, o valor pago, o nome do comprador e do vendedor, além de eventuais também observações relevantes. Temos aqui os títulos de crédito, né? Que são documentos que representam um direito de crédito, ou seja, o direito de receber uma determinada quantia de dinheiro ou outra coisa de valor, né? Está aqui escrito, são documentos que dão direito de receber qualquer coisa. São documentos representativos, né? De um crédito, que é uma dívida a receber, que uma pessoa, que é um credor, tem sobre a outra, né? O devedor. As suas características. Literalidade. Significa que o título de crédito vale pelo que explicitamente está escrito nele. Somente o que está escrito é que é significativo nos títulos de crédito, né? As obrigações e direitos relacionados ao título são definidos de forma clara e precisa no próprio documento. Qualquer alteração ou modificação nos termos do título pode afetar sua validade e exigibilidade. Autonomia. Essa característica confere independência ao título de crédito em relação às transações subjacentes entre as partes. O portador do título tem o direito a ele inerente, independentemente das obrigações existentes entre o primeiro credor e devedor. Ok? Isso significa que o portador do título pode exercer seus direitos sem considerar as circunstâncias ou disputas entre as partes originais envolvidas na criação do título. Transmissibilidade. Os títulos de crédito são geralmente transferíveis de uma parte para outra. Ok? Isso significa que o direito representado pelo título pode ser transferido para outra pessoa através da cessão, permitindo que o novo portador do título receba o valor representado pelo título. Em alguns casos, essa característica permite que o portador do título receba o valor antes da data do vencimento, né? Pois ele pode vender ou descontar o título no mercado financeiro. Temos aqui a classificação dos títulos de crédito. Quanto à espécie de bens que representam, temos os títulos representativos de moeda, né? Dão ao seu proprietário o direito de receber moeda em troca do título. Por exemplo, o cheque, a letra, a livrança. Temos os títulos representativos de mercadoria. Dão ao seu proprietário o direito de receber mercadoria em troca de título. Exemplo, conhecimento de embarque, né? Temos os títulos de participação de capital. Títulos que concedem poderes de características especiais. Né? Estamos a falar de ações, por exemplo. Temos os títulos representativos de serviços. Dão direito a beneficiar-se da prestação de serviços. Né? Exemplos de bilhetes de cinema e de passagem. Tá certo?
E temos também quanto à natureza dos intervenientes, pois existem os públicos, que são aqueles títulos emitidos pelo Estado, né? Os títulos de tesouro, e temos os particulares, que são os emitidos por particulares, né? Pelo privado, as ditas letras. Temos aqui quanto à forma de transmissão. Títulos nominativos, que indicam o nome do credor originário e só podem ser transmitidos através de uma declaração escrita, da qual conste o nome do novo possuidor. Estamos a falar de ações, né? Obrigações de tesouro também. Temos o título de ordem, transmissíveis por endosso, né? Ou seja, ordem dada pelo vendedor para pagar a uma terceira pessoa. Exemplo, a letra, o cheque. Temos os títulos ao portador. Não indicam o nome do credor originário e transmitem-se pela sua entrega real. Estamos a falar do cheque, do bilhete de loteria premiado, né? Posteriormente, temos a classificação quanto ao vencimento, que é à vista e a prazo. À vista são pagamentos no momento em que se apresentam ao devedor, né? E a prazo são pagamentos feitos após um certo prazo. Por exemplo, as letras, né? Trouxe aqui o exemplo de alguns títulos, né? Temos primeiramente a letra, que é um título à ordem sujeito a formalidades, né? Pelo qual uma pessoa, o sacador, ordena a outra, o sacado, que lhe paga a si ou a terceiro, o tomador, certa importância em determinada data. Preenchendo essa legenda, né? Neste tipo de documento, temos aqui o 1, o local de emissão. O 2, a data de emissão. O 3, o valor nominal da letra por algoritmos. O 4, vencimento da letra. O 5, ordem de pagamento. O 6, o beneficiário da letra. O 7, a quantia da letra por extenso, né? Por escrito. O 8, origem da letra. O 9, o nome e residência do sacado, né? E 10, local do pagamento da letra. E por final, o 11, a assinatura do sacador. Temos também um outro exemplo, né? Que é o cheque. É uma ordem de pagamento à vista dada pelo depositante, o sacador, ao seu banqueiro, depositário ou sacado, para que lhe pague a si ou a sua ordem uma determinada quantia, que pode ir até ao montante de depósito. Dou assim fim último ao meu trabalho. Espero que tenha sido de fácil compreensão e, mais uma vez, saudações acadêmicas.